Adec com a paz do Senhor Jesus. O Espírito de Deus está entre nós aqui. Quantos aqui estão felizes? Digam glória a Deus. O Espírito de Deus já tem falado conosco de diversas maneiras, mas vai continuar falando através da sua palavra. Quantos aqui estão desejosos por ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 17. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 17. Quero louvar a Deus nesta oportunidade pela vida do meu pastor presidente, pastor Carlos, toda a sua família, irmã Sara. Agradecer a liderança da UADADEC, na pessoa do presbítero Vitor Simões e todos os companheiros que ajudam, trabalham incansavelmente. Deixo registrado aqui a minha gratidão. Que Deus poderosamente continue vos usando. Eu vi aqui que teve muito testemunho, né, irmão? Isso é bom. Isso é um sinal que Deus está operando no nosso meio, não é verdade? Então você está cheio de alegria, cheio de vigor para adorar a Deus ainda na sua palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 17. Quantos acharam? Digam amém. Amém. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Antes de nós entrarmos na mensagem, procura pelo menos 2 pentecostais do seu lado. Como é que eu descubro um crente pentecostal? Ele não gosta de silêncio, não gosta. Isso. Agora você profetiza para esse crente que está do seu lado. Diga assim com autoridade. Diga: Deus te trouxe hoje aqui para te revestir de poder. Agora só se tiver coragem, aponta o dedo e diga assim: Deus vai te encher hoje aqui. Queridos, o texto que lemos está localizado em sequência no 5º livro do Novo Testamento, sendo este livro chamado de Atos dos Apóstolos. Porém, em essência, o que está inscrito dentro deste livro, as ações, os verbos, o que acontece através da igreja, na verdade, não se traz mérito aos apóstolos, mas ao Espírito de Deus. É interessante que este livro, ele faz parte do compêndio de livros, em conjunto com o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, dos únicos livros que foram escritos por um autor cuja naturalidade não era judia. Todos os escritores dos livros e das cartas do Novo Testamento tiveram uma base cultural judaica. No 8º dia de vida, os homens eram circuncidados. Com 12 anos de idade, participavam da cerimônia de maioridade do judeu, Bar Mitzvah. Todos os escritores das cartas, dos livros do Novo Testamento tiveram essa formação. Mas houve um escritor que fora escolhido por Deus, que não teve essa formação, e é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas. Lucas, na verdade, era natural de uma cidade grega chamada Antioquia, que ficava na Síria antiga. Eu acho isso interessante, porque dentre todos os escritores, Deus escolheu um homem que não fazia parte da cultura. Deus escolheu um homem que não fazia parte dos ensinamentos judeus. Deus escolheu um homem que aos olhos dos judeus não poderia escrever nada para Deus.
Isso aqui já é uma manifestação de graça, porque a graça, a escolha de Deus, o favor imerecido, a chamada, a vocação, ela não está estabelecida apenas sobre um povo, sobre uma nação, sobre uma região. Quando Deus ele quer escolher alguém para fazer algo que fica marcado na história, Deus escolhe porque Ele é soberano. Lucas faz parte de um dos escolhidos que não teve toda essa cultura enxertada na sua criação, mas fora escolhido por Deus. É interessante que tanto o livro de Atos como o Evangelho de Lucas nos traz informações importantes, porque tanto o livro de Atos e o de Lucas é escrito para um único destinatário, a um homem chamado Teófilo. Lucas escreve esses dois livros, ou esses dois tratados, para um homem chamado Teófilo. Se você for ler cada livro, você vai perceber que cada um dele carrega uma mensagem, cada um dele tem um cerne de mensagem. O Evangelho de Lucas, Lucas se atenta em descrever a vida e obra de Cristo. Dentro do Evangelho de Lucas, você vai ver a Bíblia nos falando a respeito do nascimento de Cristo, da escolha dos primeiros discípulos, de quando Cristo fez milagres, de quando Cristo curou os cegos, curou os coxos, quando Cristo curou os leprosos, porque o intuito do escritor é falar a respeito de Jesus. Mas quando chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas não está interessado aqui, por mais que seja muito importante, em descrever as ações de Jesus, mas descrever as ações do Espírito Santo de Deus. Como é que o Evangelho saiu de Jerusalém e foi até Roma? E isso é uma de suas habilidades, porque se nós formos ler a biografia de Lucas, nós vamos perceber que verdadeiramente ele tinha um dom para isso. Lucas era um escritor, escreveu os livros, mas não apenas um escritor. Na verdade, Paulo tinha uma grande estima por Lucas, porque em suas viagens missionárias, Lucas era aquele que era responsável por escrever muitas coisas que aconteciam. Então Lucas não é só escritor, ele também é missionário. E a Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 4 e verso 14, que a estima, o carinho que Paulo tinha por Lucas era tão grande, que Paulo mandou uma mensagem para os irmãos de Colossos dizendo: não se esqueçam de saudar a Lucas, o médico amado. Então Lucas é escritor, Lucas é missionário e Lucas também é médico. Mas uma evidência de que verdadeiramente Lucas ingressou nas universidades da Grécia e cursou a medicina e se formou é se você ler os 4 evangelhos. Todos os evangelhos dizem a respeito da morte de Jesus, da agonia de Cristo no Getsemane, mas só teve um dos evangelhos em que o autor tinha capacidade de descrever quais eram as patologias que Cristo poderia ter ao levar sobre o seu corpo os nossos pecados. Lucas escreve no seu livro que enquanto Jesus Cristo está no Getsemane, ele contrai uma doença chamada hematidrose. A princípio é uma doença psíquica, mas na verdade essa doença traz reações do corpo. Lucas escreve dizendo que quando Jesus ora, fazendo aquela oração muito conhecida, se possível passa de mim esse cálice, é nesse momento que ele observa que Cristo não está só suando suor, mas Cristo está suando sangue. A medicina chama isso de hematidrose. A hematidrose é quando o ser humano chega a um ápice de agonia, quando o homem, quando a mulher chega a um ápice de medo, de ansiedade, tudo misturado, pior do que uma crise de ansiedade, ao ponto de as veias sudoríparas, as veias responsáveis pelo suor, se romperem. Foi isso que aconteceu com Jesus. E porque só teve um escritor bíblico que descreveu esse feito? Porque ele era o único que era capacitado para isso. Foi Lucas quem escreveu que Cristo suou sangue. O contexto do capítulo de número 2 e do verso de número 7, Lucas escreve dizendo que uma grande festa está acontecendo dentro de Jerusalém. Essa festa é a famigerada festa de Pentecostes. Diga comigo, Pentecostes. Eu sei que essa palavra traz para nós sinônimo de poder e não é errado. Lucas escreve dizendo que na festa de Pentecostes estavam todos reunidos em Jerusalém, porque para um judeu, por ordem de Deus, acontecia no período festivo 3 festas. Quantas festas?
3 festas para o judeu. A primeira festa se chamava Pessah, a segunda festa Shavuot, a terceira festa Sukkot, festa da Páscoa, festa de Pentecostes e festa dos tabernáculos. Para alguém lá fora, Páscoa significa muita coisa. Para alguém, Páscoa significa coelho. Para alguém, Páscoa significa chocolate. Para nós, a Páscoa significa ressurreição. Porém, para o judeu, a Páscoa não significa isso. Quando começava o período festivo de Israel, os judeus iam para Jerusalém, iam para Israel, independente de onde ele morava. Se morasse do outro lado do mundo e tivesse condições, o judeu tinha que comprar a sua passagem, fazer a sua mala e ir para Jerusalém para poder agradecer a Deus. A primeira festa que acontecia, festa da Páscoa. Na festa da Páscoa eles não comemoravam ressurreição, eles agradeciam a Deus, porque Deus escolheu um homem chamado Moisés, e Moisés tirou o povo de dentro da terra do Egito. Então na festa da Páscoa era quando eles se reuniam em Israel para agradecer a Deus, porque Deus tirou com mão forte, como ele tinha dito, porque Deus deixou os inimigos para trás comendo poeira, porque Deus deu grande livramento que disse que ia dar para o seu povo. Porém, 50 dias depois acontecia a famigerada, conhecida festa de Pentecostes. A palavra Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º. Porque é interessante sabermos disso, porque era exatamente 50 dias depois da festa da Páscoa que vinha a festa de Pentecostes. Olhe para cá, a verdade é que para judeu, Pentecostes não é Pentecostes, Pentecostes é Shavuot, e Shavuot significa colheita. Nessas festas aqui, eles não se reuniam para agradecer pelo Egito. Na festa de Pentecostes, eles se reuniam para agradecer a Deus pela colheita do ano. Então era mais ou menos assim. Quando chegava o período do dia de Pentecostes, os judeus se reuniam em Jerusalém e eles adoravam a Deus, eles celebravam a Deus em um único propósito. Qual propósito? Agradecer a Deus pelo pão nosso de cada dia, agradecer a Deus por não deixar faltar nada, agradecer a Deus por ter colhido o ano todo. E apesar de alguém ter plantado para colher, e apesar de alguém ter trabalhado para conseguir trazer o seu sustento, os judeus tinham uma consciência que apesar de eu ter um trabalho, que apesar de eu ter um recurso, que apesar de eu plantar, quem coloca o alimento sobre a mesa é o Senhor, é o Senhor. Quer saber de uma coisa? Se é o Senhor quem coloca, então a glória é dele. Apesar de ter trabalho, apesar de ter recurso, eles reconheciam: quem traz o sustento é Deus. Quem traz o sustento é Deus. Vou abrir um parênteses aqui, porque eu sei que nós estamos vivendo em um mundo em que tem muito empresário, tem muita gente que tem condições. Não importa se eu sou empresário ou não, não importa se eu recebo bem ou não, não importa se eu tenho dinheiro ou não. De uma coisa eu sei: quem traz o sustento é o Senhor, é o Senhor dos exércitos. Quantos aqui já foram alcançados pelo favor do Senhor? Eles tinham a consciência de que quem verdadeiramente trazia o sustento era Deus. Apesar de ter um trabalho, a glória é de Deus. Apesar de ter um recurso, a glória é de Deus. Apesar de a situação ter convertido ao meu favor, a glória é de Deus. Olhe para cá, não tem nada que você tenha, não tem nada que você faça que possa arrancar de Deus a glória. E o salmista sabe disso, porque você pode ter uma boa cama, você pode ter um bom travesseiro, a sua cama pode ser cara, mas a Bíblia diz que quem traz o sono tranquilo para o justo é o Senhor. Diga para alguém: nada que eu tenho tira a glória de Deus. Então eles agradeciam a Deus pela colheita do ano. A terceira festa é chamada de festa dos tabernáculos. Nessa festa aqui,
Os judeus saíam da sua casa, deixavam o ar-condicionado, deixavam o conforto de casa, iam para o meio do mato, pegavam gravetos, durante 7 dias faziam tendas, e nessas tendas eles comiam pães azíssimos. Para quê? Qual é o sentido de fazer isso? O judeu tem um sentimento de gratidão dentro do coração, porque por mais que Deus tirou o povo do Egito, eles passaram 40 anos no deserto. Lembra de quando o povo ficou 40 anos no deserto? Olhe para cá, você já pensou comigo, um menino de 10 anos que pisou no deserto, depois de 40 anos, agora não tem mais 10, agora tem 50, e quem é que trouxe roupa? Olha para cá, deserto não é lugar de fazer compra. Onde quem é que trouxe recurso? Nós estamos falando de um lugar de extremos. No deserto é lugar de extremos. Quem vai trazer provisão? Quem vai dar pão? Quem vai dar água? É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor dos exércitos. Sente graça para pregar, enquanto eles estão no meio do mato, reunidos, agradecendo a Deus, eles estão lembrando, quando nós sentimos sede, foi Deus quem deu água. Quando sentimos fome, foi Deus quem deu pão, foi Deus quem fez. Olha para mim, você já viu alguma encanação no deserto? Não tem, mas a Bíblia diz que o Deus que cuida dos crentes, quando viu o povo precisando de água, abriu uma torneira no meio da rocha. Deus abriu uma torneira no meio da rocha, como quem diz assim: quem trouxe vocês para o deserto não vai deixar vocês morrer. Oh, aleluia! Quem trouxe vocês para o deserto não vai deixar vocês morrer. Deus deu água, sentiram fome, Deus abriu uma padaria, começou a cair pão do céu, presbítero Vitor. Tu tem fé para que nisso? Deus abriu uma padaria. Eu sei que a palavra maná é uma palavra hebraica que significa o que é isso. Na verdade não era pão, é uma massa que sustentava. Mas a Bíblia diz que todo dia quando alguém abria a tenda, tinha provisão de Deus lá. Olha para cá, alguém que tem um pensamento economista está olhando e vendo uma oportunidade. Já que está caindo pão todo dia, eu não vou pegar um pão, eu vou pegar 2, eu vou pegar 3 e vou guardar. A Bíblia diz que alguém fez isso, guardou o maná dentro da tenda. Só que no outro dia o Senhor fez o maná apodrecer. Era um recado de Deus para a geração, e estava dizendo: para quem vive pela fé, não guarda para amanhã, tem que ter fé para acreditar que vai cair hoje, que vai cair amanhã, que vai cair depois da manhã. Tem que ter fé para acreditar. Segura na mão de alguém, segura na mão de um vaso aí, sacode a mão dele até ele dar um grito de glória e diga assim: quem é que vive por fé não guarda para amanhã, tem que acreditar. Vai cair hoje, amanhã vai cair, depois vai cair depois, porque Deus não deixa faltar. Pergunta para alguém aí, diga assim: tem fé para acreditar que vai cair hoje, mas amanhã não falta, amanhã não falta, não vai faltar. Quem vive pela fé testemunha depois. Quem vive pela fé não trai a Deus guardando para amanhã. Olha para cá, eu posso não ter hoje, mas de uma coisa eu sei: os anos se passaram, gerações se passaram, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Deus não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Eu tenho que acreditar que a provisão bateu em minha porta hoje, amanhã também vai bater.
Caiu maná hoje, amanhã também cai. Uranace de calamaia. Eu tenho fé para acreditar. Quem tem? Quem tem? Quem tem? Diga para alguém assim: esse é o Deus que você serve. Sente graça, fala assim: não guarda para amanhã. Não guarda não. Deus vai mandar. Deus vai mandar. Olha para cá. Deus abriu uma torneira na rocha. Deus abriu uma padaria no céu. Isso aqui é para crente que crê, é doido. Depois de Deus abrir uma mercearia no céu, agora Deus abriu uma churrascaria. Começou a cair carne. Para quem chegou lá precisando de algo, agora pode ter até um cardápio. Escolhe o que quer comer. Perdeu a chance de adorar. Deus está falando para você: quando a provisão vier, Deus vai te dar para tu escolher assim, ó. Ó, ó. Na festa de tabernáculo se reuniam para agradecer a Deus, porque Deus não deixou faltar nada. Eu acho muito interessante essa informação, preste atenção a título de conhecimento. Na festa de Pentecostes, a qual acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa, era uma festa que em Israel durava um dia. Quantos dias? Um dia. Salvo os que não tinham condição de comprar passagem e ir para Jerusalém. Quer dizer que se eu não tiver dinheiro para comprar, eu não adoro? Adora sim. E a Bíblia diz, e a história também comprova, que os judeus que não tinham dinheiro de comprar a passagem, eles adoravam a Deus na cidade em que ele estava. E isso era chamada de adoração na diáspora. Peraí, em Israel a festa dura um dia, mas na diáspora, alguém que não comprou a passagem, veio em qualquer lugar do mundo, adora 2 dias, como se estivesse dizendo: eu não pude ir, mas eu adoro em dobro. Em Israel durava apenas um dia. E estudando eu descobri que o dia em que acontecia a festa não era o dia 51, era o dia 50. Era o dia da colheita, era o dia 50. E isso é importante dizer, porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou na Páscoa. Ressuscitou quando? E ficou 40 dias na terra. Para quem é bom de matemática, se Jesus ressuscitou na Páscoa e ficou 40 dias na terra, no último dia Jesus reuniu todos e fez uma promessa. Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus falou isso aqui, foi assunto aos céus. Nesse dia, foi o dia 40. Então peraí, num período de tempo de 50 dias, no dia 40 Jesus falou: ficai em Jerusalém. Subiu, a promessa foi feita, todos foram para Jerusalém. Atos capítulo 1, verso de número 15. Quando o Espírito desceu, só tinha cerca de 120 crentes reunidos. Olha para cá, naquela época não tinha televisão, naquela época não tinha Instagram, naquela época não tinha rede social, mas tudo que era falado a respeito de Jesus corria muito rápido. Quer ver eu te provar? Jesus morreu na cruz, já chegou lá no caminho de Emaús. Alguém está sabendo? Porque tudo a respeito de Jesus corre muito rápido. Olha para cá para você entender. Tudo corre muito rápido. Quando Jesus falou: ficai em Jerusalém, muita gente sabia. Quem foi curado sabia. Quem era discípulo e acompanhava sabia. Quem tinha inveja de Jesus também sabia. Jesus mandou ficar em Jerusalém. Porém, quem foi para lá desistiu no meio do caminho e só sobrou 120. Quando Jesus disse: ficai em Jerusalém, muita gente foi, mas depois que a promessa se cumpriu, só tinha 120 lá. E o que tem de interessante nisso? Tem de interessante que aqueles que desistiram, aqueles que foram embora, aqueles que deixaram de acreditar por pouca coisa. Porque se Jesus
ficou num período de 40 dias na terra, e no último dia ele disse para permanecer em Jerusalém. Isso quer dizer que o Espírito desceu 10 dias depois. Vou construir um raciocínio para você entender. Se de Páscoa a Pentecostes a 50, Jesus ficou 40, e no último Jesus falou: ficai em Jerusalém. 10 dias depois, exatamente no dia da festa, o Espírito desceu. Olha para cá. Quem desistiu, quem parou, quem foi embora porque não aguentou esperar 10 dias. Foi embora porque não teve fé por 10 dias. Alguém está pegando a mala, alguém está olhando para quem ficou e está dizendo: que promessa que nada, que Espírito que nada, que glória que vai descer que nada. Vai embora, não aguentou esperar 10. Mas quem ficou está apegado na palavra de Jesus: ficai em Jerusalém. Diga para alguém assim, diga assim: quem desistiu, diga, desistiu porque não aguentou esperar 10. Isso aqui é profético. Dentro de 10 dias, alguma coisa o Espírito vai fazer. Vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Mas é só para quem fica. Quem vai embora não recebe. Olha para cá, adolescente, olha para cá. Quantos adolescentes da sua idade você viu da boca de Deus falar assim: vai ser um missionário, vai ser um profeta, vai ser um evangelista, vai ser um pregador, e hoje essa pessoa é tudo menos o que Deus falou? Será que Deus mentiu? Será que Deus enganou? A verdade é que Deus não fez nada disso. A verdade é que só vê a promessa acontecer quem não sai de Jerusalém, quem fica em Jerusalém. Não sei se alguém vai entender o que eu vou dizer, mas quem para, quem sai de Jerusalém, vai embora, não recebe nada. Uranaia. Quem o carnaval tirou de Jerusalém, não recebe nada. Quem a fofoca tirou de Jerusalém, não recebe nada. Olha para mim. Quem a inimizade tirou de Jerusalém, não me deram a paz, não recebe nada. Quem a tentação não tirou de Jerusalém, não recebe nada. Quem saiu por causa disso, não vai receber nada. Mas quem fica, fala para alguém: quem fica, quem não sai, quem não desiste, quem está plantado, quem está resistindo, quem está perseverando, quem não arreda o pé daqui, vai receber poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder, poder, poder do Espírito. Eu não estou pregando para quem a carne venceu. Eu não estou pregando para quem deixou de crer e deixou os 120 lá. Eu estou pregando para quem fica, para quem não sai. Eu não vou sair. Cata a mão de um vaso, cata a mão de um vaso e fala assim para ele: não deixa nada te tirar de Jerusalém. Eu não saio, não saio. Nada vai me tirar, nada vai me tirar, nada vai me tirar. Eu só vou sair depois que ele voltar. Não sai. Eu não saio de Jerusalém. Olha para cá, jovem, olha para cá, adolescente. Nada pode te tirar de Jerusalém. Nada vai te tirar de Jerusalém. Nada. O disse-me não pode tirar. Não pode tirar. Se tem alguém que faz acepção, a acepção não pode te tirar. Não vai te tirar daqui. Eu estou pregando para alguém que passou por tudo isso, mas não saiu de Jerusalém. Eu não vou sair. Eu não vou
não vou desistir, não vou. Eu vou ficar até o final. Só que o que eu acho interessante aqui, em nome de Jesus, olhe para cá. O que eu acho interessante é que eles ficaram em Jerusalém. Por mais que alguém saiu, por mais que alguém desistiu, por mais que alguém abandonou, eles só ficaram em Jerusalém por causa de uma coisa só. Uma. Sabe o que é que foi? A palavra de Jesus: ficai. Só ficaram porque Jesus soltou uma palavra: ficai em Jerusalém. Vou falar uma coisa aqui. Só tem uma coisa que segura adolescente em Jerusalém: jogo de luz não segura adolescente em Jerusalém. Fantasia de carnaval, que agora tem até dentro de pseudas igrejas, não segura adolescente em Jerusalém. Falso evangelho, evangelho de branco, evangelho de óculos redondo e evangelho de meu lindo, não importa o que você fez no verão passado, não segura em Jerusalém. Mas tem uma coisa que segura: a palavra de Jesus. A palavra de Jesus. A palavra segura. A palavra segura. A palavra segura. Alguém não saiu, só não saiu por causa da palavra. Palavra de quem? De Jesus de Nazaré. Eu vou ficar por causa da palavra. Só quem trouxe, só quem trouxe, só quem trouxe. Joga lá em cima, joga lá em cima. Você não parou por causa da palavra, não desistiu por causa da palavra. É a palavra que sustenta, é a palavra que dá vida, é a palavra que nutre, é a palavra de Deus. Eu não sei se você veio adorar por causa de alguém, mas eu vim por causa da palavra. Eu quero ouvir o barulho de quem veio adorar por causa da palavra. Um minuto de adoração ao dono da palavra. Um minuto de glória ao dono da palavra. Ela vai descer uma glória. Ela é a palavra. É a palavra que te põe de pé. É a palavra que te ergue. É a palavra. Só tem uma coisa que vai parar o jovem na igreja: é a palavra de Jesus. Eita, eu senti graça para pregar isso aqui. Uranace de Calamaia. O Espírito de Deus está me dizendo: está se levantando aí uma nova geração. Uma geração que não se apega pelas coisas da atualidade. Uma geração que não é levada pelos ventos de heresia, mas uma geração que é apegada na palavra. Na palavra. Não vou sair de Jerusalém. Por causa de quê? Da palavra. Palavra de quem? De Jesus. É a palavra que vai fincar os teus pés em Jerusalém. Para quem está firmado na palavra, bate vento da direita, bate vento da esquerda, mas ele não sai. Pedro está olhando a pregação de Jesus e está falando: que pregação dura. Vai embora também, Pedro. Para quem iremos nós? Se só tu tem o quê? Tem o quê? Palavra. Para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. O centurião de Cafarnaum foi até Jesus e disse: vai na minha casa, cura o meu servo.
servo não precisa ir lá não. Eu não vou, não preciso. Só libero uma palavra. Uma palavra. Pega a mão de alguém aí, levando o mais alto que você puder, e diga assim para ele: nessa noite, grita, diga: nessa noite, o dono da palavra vai te encher dela aqui. Receba a glória de Deus aí, receba a glória de Deus aí, receba a glória de Deus aí, receba a glória, receba a glória, glória pela palavra. Deus chamou Moisés, chama o sacerdote. Vou dar uma roupa específica para ele entrar dentro da casa. Deus chamou o sacerdote. A roupa é o seguinte: tem que colocar uma túnica azul, tem que colocar a estola sacerdotal por cima, tem que colocar o peitoral com as 12 pedras representando as 12 tribos, tem que colocar turbante na cabeça. Só que tem um detalhe: na borda da túnica, Deus deu uma ordem para Moisés: manda ele costurar uma romã. Isso aqui é para quem gosta de Bíblia. Uma romã para o judeu tem 2 significados. Primeiro, Deuteronômio 8, alguém foi espiar a terra. A única maneira de saber que a terra era próspera, falando: o que é que tem lá? Lá tem muita fruta e também tem romã. Para o judeu significa prosperidade, abundância. O segundo significado, e o porquê Deus manda colocar na túnica: a romã é uma fruta que tem muita semente, e os mestres da época vinculavam a romã com 603 preceitos da lei. Então Deus está falando assim: olha, fala para o sacerdote que apesar de ter muito barulho no sino que ele anda, apesar de ter muito barulho, fala para ele que tem que ter uma representação da palavra lá, a romã. Vou falar uma coisa: aonde tem muito barulho e não tem palavra, desconfie. Aonde tem muito batuque e não tem palavra, desconfie. Aonde tem muito marcha e não tem palavra, desconfie. Adorar a Deus na bateria é fácil, segura aí. Adorar a Deus com teclado é fácil. Adorar a Deus com batuque é fácil. Eu quero ver quem adora na palavra. Quem tem disposição para adorar na palavra. Eu vim por causa dela. Deixa eu ouvir o barulho de quem veio. Eu só vou ficar em Jerusalém por causa da palavra de Jesus. Diga mais uma vez para alguém, diga assim: quem não sai, quem permanece, recebe recompensa. Eu não estou pregando para quem foi vencido, eu estou pregando para você que venceu. Você não chegou aqui, então você veio pela palavra. Como que o jovem vai purificar o caminho? É pela palavra de Deus. E qual é a recompensa de quem que não sai, de alguém que fica? Lucas escreve no capítulo de número 2 do livro de Atos, no versículo 1 em diante, ele começa escrevendo: a recompensa é: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Não foi um vento, foi um som, como um vento veemente, impetuoso, e começou a encher a casa. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Prepara para dar glória, porque no verso 4 é para quem ficou. Lucas escreve dizendo: e todos foram cheios do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus. Se há verdade nessa palavra, Espírito de Deus, começa a encher esses adolescentes aqui agora. Aqui agora. Aqui agora. Aqui agora. Aqui agora. Aqui agora. Quem trouxe glória já está liberado. Quem trouxe aleluia já está liberado. Agora, receba renovo pela palavra de Deus.
fica em Jerusalém, recebe poder. Fala para ele aí, então receba poder de Deus. Ura, canamaci de capapá, camaci de zamacoma da cantalamaia. Receba poder de Deus para firmar os seus pés em Jerusalém. Eu não largo a palavra. Eu não largo a palavra. Ele está aqui. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Urana calabacalabachou. Urinicanacidipá. Espírito, enche, 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 enche. Um minuto de adoração. Um minuto de adoração. Um minuto de glória ao dono da palavra. Ao dono da palavra. Vai, vai. Desceu glória. Desceu glória. Desceu poder sobre eles. Desceu revestimento sobre. Vai pegar fogo isso aqui. Eu estou sentindo uma glória aqui. Eu vou começar. Uranassa, Conocomate, Torubidicanda la plevara súria, Xomocoma na candara sé, Uribicanda la candara sa, Uribicanda la foribica, Uribicanda la candara o, Soma na canta, Sassana, Chucomácia, Forubica. Receba a glória de Deus aí. Chá, 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 chá. Agora, 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 agora. Receba poder, receba poder, receba poder. Pega ele agora, agora, agora. Adversário acabaram de sair correndo, porque a glória de Deus vai tomar a casa, vai tomar, vai tomar. Quer ver? Quer ver? Toma agora, 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 agora. Comece revestindo agora. Acabou de me chegar a notícia. Uma alma aceitou Jesus na internet. Isso aqui é a palavra. É a palavra quem faz. É a palavra quem faz. É a palavra quem... Tome essa casa pela palavra. Pela palavra de Deus. Pela palavra. Só quem crê. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. É a palavra. Palavra. Uma vida aceitou Jesus. Eu não largo a palavra. Uma vida. Vou fazer. Escute o que eu vou dizer. Profecia de Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito. Escute só. Eu faço uma rápida exegese do texto e termino. O que é que o autor está querendo dizer? E nos últimos dias acontecerá,
diz Deus, que do meu espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, derramarei. Olha para cá, a palavra derramarei no original é ekel, e ekel não é só derramar, ekel significa despejar e distribuir amplamente. É interessante, porque aqui não se trata de líquido, se trata do Espírito. Tem uma grande diferença em derramar e despejar. Prepara o glória, porque o que o autor está querendo dizer aqui é que quando o Espírito vier, quando o Espírito for encher, eles não serão cheios em gotas. Não vai ser em gota. Quando a glória de Deus vem, ela não vem pingando em gota em gota. Quando a glória vem, ele despeja. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei, despejarei, distribuirei amplamente no meio de vós, sobre toda a carne. A palavra sobre aqui no original é epi, e é muito óbvio. Epi é aquilo que vem de cima. Não precisa para o original, dicionário Aurélio. Sobe por baixo, sobre por cima. Aí o autor diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, o Espírito Santo, derramarei, vou despejar no meio de vós, sobre toda a carne, por cima. Eu sei que nós somos pentecostais e nós costumamos dizer que quando a glória de Deus vem, a tampa da chaleira voa. Nós não falamos isso? Só que aqui a tampa não pode voar, porque a glória vem de cima. Pega na mão de alguém, por gentileza, e diga assim para ele: quando a glória de Deus vier, não é a tampa da chaleira que vai voar. Fala assim: é o fundo do vaso que vai abrir. Dá uma olhadinha para ver se ele está de boca fechada. Se ele estiver dando glória, fala assim: se prepare então, vaso de barro, porque a glória de Deus vai te pegar. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, Espírito Santo, despejarei no meio de vós, por cima de toda a carne. A palavra toda aqui no original é paz, e significa verdadeiramente qualquer um, sentido totalitário, qualquer coisa. O autor está dizendo: quando a glória vem, não quer saber de quanto dinheiro tem ou quanto dinheiro não tem. Quando a glória vem, não quero saber classe social. Quando a glória vem, não quero saber formação acadêmica. Quando a glória vem, eu não quero saber qual é a tua formação teológica. Quando a glória vem, eu não quero também saber se você é alto ou se você é baixo. Diga para alguém: quando a glória vem, ela enche todos. Enche todos. O meu espírito derramarei por cima toda a carne, e os vossos filhos. A palavra filho aqui é ruiós. Eu falo isso e finalizo. Ruiós não significa só filho, significa todo aquele que descende de você, todo aquele que precisa de você. Sabe o que o autor está dizendo aqui? Ele está dizendo: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, Espírito Santo, derramarei, vou distribuir amplamente por cima de toda a carne, qualquer pessoa. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Peraí, então quer dizer que quando a glória me alcançar, não vai ficar parada em mim, não vai ficar retida em mim? Não, vai alcançar alguém também lá. Fala para alguém, diga assim para ele: quando a glória de Deus vier, não vai ficar retida em você. Fala assim: vai pegar quem está do teu lado. Olha aí, vai pegar vizinho, vai pegar alguém na escola, vai pegar alguém na faculdade, vai pegar alguém na parentela, vai pegar pai, vai pegar mãe, vai pegar tia, vai pegar tio, vai pegar primo, porque a glória não vai ficar retida. Se coloque de pé, se coloque de pé. Tem uma glória de Deus aqui no meio de nós. Tem uma glória de Deus aqui no nosso meio. Quem pode sentir essa glória?
É a glória, é a glória. É a glória que vai vir nos últimos dias. É a glória que vai vir para levantar muito profeta, muito pregador. Mais uma pessoa aceitou Jesus pela live. Quantos podem adorar? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu quero convidar aqui na frente apenas quem está afastado do caminho do Senhor e hoje quer retornar para o caminho do Senhor. Você que está afastado, eu quero aceitar Jesus. Escute o que eu vou lhe dizer. Você que está vendo pela internet, você que está presente aqui no templo, nós não somos bons em nada. A nossa natureza é caída. Mas eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Jesus está aqui para perdoar os seus pecados. Aonde está a primeira pessoa que vai entregar a vida para o Senhor Jesus? Sai do seu lugar e venha. Sai do seu lugar e venha. Aonde está a primeira vida? Onde está a primeira vida? Onde está a primeira vida? Lá fora nós recebemos muito convite, mas aqui dentro a gente fica com vergonha. Se você estiver do lado de alguém que está sem coragem de sair do lugar, seja um missionário, agarra a mão desse crente aí, que vai ser crente a partir de hoje, e traga ele aqui na frente, que Jesus quer salvar. Aonde está a primeira vida? Onde está a primeira pessoa que vai entregar a vida para Jesus? Vem correndo que Jesus... Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Jesus está me dizendo que tem mais uma vida. Aonde está você? Sai do teu lugar e venha. Vence a vergonha. Vence a vergonha. O filho pródigo perdeu tudo. Eu quero a minha herança. Foi embora. Perdeu, olha aí, mais outra vida. Jesus está salvando aqui. Deixa-me ouvir o barulho da igreja se alegrando, porque Jesus está fazendo. Ajude-me a contar. Ajude-me a contar. Onde está a outra pessoa? Jesus está me dizendo que tem mais alguém aí no meio. E você está que nem um filho pródigo. Foi até o pai. Ele disse: eu quero a minha herança. Quero ir embora. Perdeu tudo lá fora. Jesus está dizendo: eu não te rejeito não. Vem de volta. Vem de volta que Jesus lhe chama. Aonde está você? Saia do seu lugar correndo e venha. Saia do seu lugar correndo e venha. Quantas pessoas temos aqui? Quem está aceitando Jesus aqui na frente? Levante a mão para eu saber, por favor. 1, 2, 3. Todos vocês já aceitaram e estão reconciliando? É isso? Então reconciliando. Você já aceitou Jesus alguma vez? Então você está reconciliando 3 vidas. Jesus já salvou 5 vidas. 3 aqui, 2 na internet. Quantos podem se alegrar? Eu vou finalizar. Eu quero só fazer uma oração por você. Temos mais alguém para Jesus nessa noite? Nós temos mais alguém? Você sabe o que é isso aqui que está acontecendo, querido? Isso aqui é a igreja. Isso aqui é a igreja. Igreja, isso aqui é a igreja. É isso que a palavra faz. Arrependimento. Temos mais alguém para Jesus? Vem correndo. Temos mais alguém? Tem mais uma pessoa? Jesus está salvando mais uma vida aqui. Pode puxar um louvor, equipe de louvor. Aonde está você? 6 vidas para Jesus aqui. Você pode se alegrar daí. Sai do seu lugar. Cadê você? Onde está a 7ª pessoa que vai se entregar para Jesus? Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí? Jesus te convida. Sai do teu lugar agora e venha. E venha. Rompe a vergonha. Rompe a barreira. Jesus está chegando. A mulher olhou e disse: a única oportunidade. Eu já estou excluída do meio da sociedade. Já estou excluída do meio do arraial. Mas Ele chegou. E se Ele chegou, nem que eu chegue me arrastando, mas eu vou puxar a orla dele. Jesus te convida. Onde está você? A oportunidade vai ficar aberta. Segura na mão de alguém aí, por gentileza. Você, todos. Eu queria que todo o altar estendesse a mão para lá. Jesus falou comigo que tem muito adolescente aqui que precisa de algo para resistir à carne. Só tem uma coisa que vence a carne: é o Espírito, é o poder de Deus. Agarra a mão desse crente aí, por gentileza. Feche os seus olhos aonde você está. Feche os seus olhos aonde você está.
Você que está me vendo aí pela internet, Jesus vai chegar na tua casa aí também. Jesus vai te renovar na tua casa aí. Espírito Santo de Deus, eu creio na tua palavra que foi pregada, Senhor. 6 vidas aceitaram ao Senhor aqui. Isso é um sinal que o Senhor está entre nós, que a tua glória está entre nós, que o teu Espírito está aqui. Mas agora, Senhor, eu peço a ti um sinal do teu Espírito. Aonde houver um adolescente que precisa de revestimento, comece a revestir ele agora. Comece a revestir ele agora. Comece a revestir ele agora. Ele vai vencer através do Espírito, através da palavra, em nome do Senhor Jesus. Meu coração com uma ferida de sede por ti.